Imaginar que a pessoa que lhe deu a vida seria capaz de deixá-la quebrada em uma cama de hospital, sem olhar para trás, parece coisa de filme de terror, mas foi a minha realidade. Esta é a história de como 5 dias de solidão absoluta transformaram minha dor em uma cicatriz eterna e de como uma única frase dita por uma enfermeira foi capaz de desmoronar a arrogância da mulher que eu chamava de mãe. Preparem-se, porque o acidente foi apenas o começo do pesadelo, e o silêncio dela doeu muito mais do que qualquer ferida física. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. A chuva batia com uma violência ritmada contra o para-brisa do nosso Honda Civic, transformando as luzes da cidade de São Paulo em borrões alongados de vermelho e amarelo. O limpador de para-brisa trabalhava freneticamente, num vai e vem hipnótico, que parecia ser a única coisa organizada naquela noite caótica. Ao volante, minha mãe, Berenice, mantinha os dedos apertados contra o couro do volante, os nós dos dedos brancos de tensão, mas sua postura era impecável, como sempre. Mesmo no meio de um temporal na Marginal Pinheiros, ela parecia estar posando para uma foto que ninguém tiraria. O cheiro do perfume dela, uma fragrância floral importada e enjoativa que ela usava como uma armadura, impregnava o ar-condicionado do carro, competindo com o cheiro de asfalto molhado que entrava pelas frestas. Mirella, pelo amor de Deus, endireita essa postura. Ela disparou sem tirar os olhos da estrada alagada. Sua voz não era um grito, era algo pior. Aquele tom frio e cortante de decepção que eu conhecia desde os meus 5 anos de idade. Você já tem 24 anos, mas senta como se fosse uma adolescente rebelde. É por isso que aquele rapaz do escritório, como é o nome dele? O tal de Felipe? É por isso que ele não te assume. Homem nenhum gosta de mulher desleixada. Eu respirei fundo, engolindo a resposta ácida que queimava na minha garganta. Olhei para o vidro lateral, vendo meu próprio reflexo fantasmagórico sobreposto à cidade cinzenta. Eu estava cansada. Tinha acabado de sair de um plantão de 12 horas na loja de roupas onde eu trabalhava como gerente. E a última coisa que eu precisava era de uma palestra sobre etiqueta enquanto tentávamos não morrer aquaplanando. Mãe, o trânsito está parando, avisei, tentando mudar o foco. As luzes de freio à frente brilharam intensamente, um mar vermelho se formando. Eu sei dirigir, Mirella. Não preciso que você me narre o óbvio, ela retrucou, virando o rosto levemente para me lançar aquele olhar de superioridade. Foi nesse segundo de distração, nesse ínfimo momento de arrogância, que o mundo virou de cabeça para baixo. Literalmente. O carro da frente freou bruscamente para desviar de uma moto caída. Berenice não viu a tempo. O som foi a primeira coisa que registrei, o chiar agudo de pneus cantando no asfalto molhado, seguido por um estrondo metálico que reverberou nos meus ossos. O impacto nos jogou para frente com uma força brutal. O cinto de segurança travou no meu peito como um soco de concreto, tirando todo o ar dos meus pulmões, enquanto o airbag explodia no meu rosto com um cheiro químico de pólvora e poeira. O carro girou. O mundo lá fora se tornou um caleidoscópio de luzes e escuridão, e o barulho de vidro estilhaçando parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Quando finalmente paramos, o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que o barulho. Mãe, tentei chamar, mas minha voz saiu como um sussurro rouco. Minha perna direita pulsava com uma dor alucinante, uma queimação que subia do tornozelo até o quadril. Olhei para o lado. Berenice estava ofegante, tocando o próprio rosto, verificando se havia sangue. Ela parecia intacta, protegida pelo lado do motorista que sofrera menos impacto. Ela se virou para mim, os olhos arregalados, mas não havia a preocupação materna que se vê nos filmes. Havia pânico, sim, mas era um pânico egoísta. O carro, meu Deus, o carro acabou, ela murmurou, a voz trêmula. Mirella, você está sangrando, não suje o banco se puder evitar. O seguro vai ser um inferno. Antes que eu pudesse processar o absurdo daquela frase, a dor na minha perna explodiu em uma onda de náusea e a escuridão tomou conta da minha visão. Desmaiei ouvindo o som distante de sirenes
e a voz da minha mãe reclamando sobre o valor da franquia do seguro. Acordei em um ambiente asséptico, com o bip rítmico de um monitor cardíaco ao meu lado. O cheiro era inconfundível. Éter, desinfetante forte e aquela sopa rala de hospital público. Tentei me mover, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Minha perna direita estava imobilizada, suspensa levemente, envolta em gesso. Minha cabeça latejava com uma dor surda e constante. Calmas, querida. Não tente levantar agora. Uma voz suave veio do meu lado esquerdo. Virei o rosto com dificuldade e vi uma enfermeira, uma mulher negra de meia idade, com olhos gentis e cansados, ajustando o soro no meu braço. O crachá dela dizia: Solange. Onde eu estou? Perguntei, a boca seca como lixa. Hospital Municipal. Você sofreu um acidente de carro, lembra? Teve uma fratura na tíbia e uma concussão leve, mas vai ficar bem. O susto foi grande, Solange explicou, ajeitando meu travesseiro com uma delicadeza que me deu vontade de chorar. A memória voltou em flashes. A chuva, o grito dos pneus. Berenice preocupada com o banco do carro. Minha mãe, murmurei, o pânico subindo. Ela estava dirigindo. Ela está bem? Onde ela está? Solange hesitou por um segundo. Uma sombra passando pelo seu rosto. A senhora que veio com você? Ela está bem. Não teve ferimentos graves, só alguns arranhões. Ela assinou sua ficha de entrada na emergência. Eu preciso falar com ela. Insisti, tentando alcançar a mesa de cabeceira em busca do meu celular, mas não havia nada lá. Seu celular quebrou no impacto, querida, Solange disse, segurando minha mão gentilmente para que eu parasse de me debater. E sua mãe? Bom, ela disse que precisava resolver a questão do guincho e da documentação do carro. Disse que voltaria logo. Isso foi na segunda-feira à noite. O logo se transformou em horas. As horas se arrastaram e viraram a madrugada de terça-feira. Eu fiquei ali, deitada naquela cama dura do SUS, ouvindo os gemidos de dor de outros pacientes na enfermaria, o barulho das macas correndo pelos corredores e a chuva que continuava a cair lá fora. A cada vez que a porta do quarto se abria, meu coração dava um salto, esperando ver a silhueta elegante de Berenice, talvez com um copo de café na mão e uma desculpa esfarrapada sobre a burocracia do Detran. Mas a porta se abria apenas para enfermeiros trocarem meu soro ou para médicos residentes, com olheiras profundas, examinarem minha perna com toques rápidos e impessoais. Na quarta-feira de manhã, a ficha começou a cair, pesada como uma âncora no meu estômago. Eu pedi emprestado o telefone do hospital. Liguei para o celular dela. Caiu na caixa postal. Liguei para o telefone fixo de casa. Ninguém atendeu. Liguei para o celular do pai dela, meu avô, que morava no interior, mas ele disse que não tinha notícias dela há semanas. Enfermeira Solange, chamei na tarde de quarta-feira, minha voz embargada de humilhação. Ela ligou? Deixou algum recado na recepção? Solange estava trocando os lençóis da cama ao lado, onde uma senhora idosa dormia. Ela parou, suspirou e veio até mim. O olhar dela era de pura pena, e aquilo doeu mais do que a fratura na minha perna. Não, Mirella, ninguém ligou. Nós tentamos o contato que ficou na ficha, mas só dá desligado. Talvez ela tenha perdido o telefone na confusão. Eu balancei a cabeça, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelas minhas têmporas até o travesseiro. Berenice não perdia o telefone. O celular dela era uma extensão do seu braço. Se estava desligado, era porque ela não queria ser encontrada. A solidão em um hospital é um tipo de tortura psicológica muito específica. Você se torna invisível. Eu via as famílias dos outros pacientes chegando no horário de visita. Via maridos segurando as mãos das esposas, filhos trazendo revistas e frutas para os pais. Eu via o amor em gestos pequenos, ajeitar um cobertor, descascar uma laranja, sussurrar palavras de conforto, e eu estava ali, sozinha, com uma jarra de água morna e meus pensamentos tóxicos. Comecei a repassar minha vida inteira naquelas 48 horas seguintes. Lembrei de todas as vezes em que fui um estorvo para ela. O dia da minha formatura no ensino médio, quando ela chegou atrasada porque estava no cabeleireiro e depois criticou minha maquiagem nas fotos. O dia em que
Terminei meu primeiro namoro e ela disse: eu avisei que você era intensa demais. Berenice nunca quis ser mãe. Ela queria um acessório. E agora que o acessório estava quebrado numa cama de hospital, ela simplesmente o descartou. Quinta-feira foi o dia da raiva. A dor física tinha diminuído para um latejar constante, mas a raiva me consumia como febre. Como ela podia? Eu não tinha dinheiro comigo. Minha carteira tinha sumido nos destroços do carro ou ficado com ela. Eu não tinha como comprar uma escova de dentes, um sabonete decente. Solange, aquele anjo em forma de gente, me trouxe um kit de higiene pessoal que ela mesma comprou na farmácia da esquina. Você não pode ficar assim, menina. Solange me disse enquanto me ajudava a pentear o cabelo embaraçado. O estresse atrapalha a recuperação. Ela me largou aqui, Solange, como um cachorro na beira da estrada. Eu solucei, a vergonha queimando meu rosto. Quem faz isso com a própria filha? Tem gente que é oca por dentro, Mirella. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que falta neles, Solange respondeu, com a sabedoria de quem já viu de tudo naqueles corredores. Chegou a sexta-feira, o quinto dia. O médico responsável, Dr. Arnaldo, passou pela manhã para me examinar. A perna está desinchando bem. A cirurgia não foi necessária. O gesso vai dar conta. Vamos te manter em observação só até o final do dia para garantir que não haja nenhuma complicação neurológica tardia. Mas, a princípio, você poderia ir para casa se tivesse alguém para te acompanhar e ajudar nos primeiros dias. Você não pode pisar no chão de jeito nenhum. Se tivesse alguém. A frase ecoou na minha cabeça. Eu não tinha ninguém. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos e nunca mais voltou. Eu morava com Berenice para economizar aluguel enquanto juntava dinheiro para meu apartamento próprio. Uma dependência que agora cobrava seu preço mais alto. Meus amigos eram colegas de trabalho superficiais que nem deviam saber que eu estava viva, já que eu não aparecia no trabalho há uma semana. Eu estava encarando o teto manchado de umidade, contando as horas para o final do dia, imaginando como eu sairia dali de muletas, sem dinheiro, para uma casa onde eu provavelmente encontraria a porta trancada, quando ouvi o barulho de saltos altos no corredor. Era um som inconfundível. Clique, clac, clique, clac. Rápido, autoritário, sem hesitação. O som de quem é dono do mundo. Meu coração disparou. Uma mistura nauseante de esperança e ódio. Olhei para a porta. A maçaneta girou, e lá estava ela. Berenice entrou no quarto como se estivesse entrando em um salão de festas. Ela usava um vestido novo, o cabelo estava impecavelmente escovado, e ela segurava uma bolsa de grife que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia radiante, descansada, o oposto absoluto da ruína humana que eu me encontrava naquela cama. Ela parou no pé da minha cama, olhou para o gesso na minha perna com uma expressão de leve desgosto e então sorriu. Não um sorriso de alívio por me ver viva, um sorriso social. Solange estava no canto do quarto, verificando o soro de outro paciente. Ela parou e olhou para Berenice, e eu vi os olhos da enfermeira se estreitarem. Minha mãe nem olhou para mim direito. Ela se virou diretamente para Solange, com a arrogância de quem fala com um serviçal, e soltou a pergunta que mudaria tudo dentro de mim, matando qualquer resquício de amor filial que ainda restasse. Enfermeira, ela chamou, estalando levemente os dedos. Minha filha ainda não recebeu alta? Eu tenho um jantar importante hoje à noite e preciso liberar o quarto de hóspedes em casa se ela for voltar hoje. Isso vai demorar muito? O silêncio que caiu no quarto foi ensurdecedor. Eu senti meu sangue gelar. 5 dias. Ela sumiu por 5 dias. Me deixou sem notícias, sem dinheiro, sem apoio. E a primeira coisa que ela pergunta é se eu vou atrapalhar o jantar dela. Solange largou a prancheta sobre a mesa com um baque seco. Ela caminhou lentamente até Berenice, cresceu para cima dela com uma autoridade que eu nunca tinha visto e preparou a resposta que eu esperava há uma vida inteira para ouvir. O ar no quarto da enfermaria parecia ter se solidificado. O zumbido do ar-condicionado, que até então era um ruído branco constante e irritante, sumiu diante da pressão daquela pergunta absurda. Eu olhei para a minha mãe.
parada ali com sua postura impecável e sua bolsa de couro legítimo, e senti algo se quebrar dentro de mim. Não era um osso. Eu já tinha passado por isso 5 dias atrás. Era algo fundamental, a última corda puída que ainda me prendia à esperança de ser amada por ela. A pergunta dela pairava no ar como uma nuvem tóxica. Minha filha ainda não recebeu alta? Preciso liberar o quarto. Solange, a enfermeira que tinha segurado minha mão, quando eu chorei de dor na madrugada, que tinha me limpado quando eu não conseguia ir ao banheiro sozinha, respirou fundo. Ela não gritou. Ela não fez um escândalo. Ela ajeitou o jaleco branco sobre o corpo robusto, cruzou os braços e encarou Berenice com uma dignidade que dinheiro nenhum no mundo compra. A senhora perguntou se vai demorar? Solange repetiu, a voz baixa, mas carregada de uma gravidade que fez a senhora da cama ao lado parar de tossir para ouvir. Deixe-me ver se entendi. A sua filha está aqui há 5 dias, sozinha, sem uma escova de dentes, sem uma muda de roupa limpa, com uma fratura na perna e trauma psicológico de um acidente que a senhora causou. E a sua única preocupação é liberar um quarto para um jantar? Berenice piscou, confusa. Ela não estava acostumada a ser confrontada por pessoas que considerava inferiores. Ela ajeitou o cabelo, um tique nervoso que eu conhecia bem. Olha aqui, querida, você não sabe o que está falando. Minha mãe tentou usar seu tom condescendente habitual, mas sua voz falhou levemente. Eu também sou uma vítima. O meu carro deu perda total. Eu fiquei em choque. Tive que ir para um spa em Campos do Jordão para me recompor. Meus nervos estavam em frangalhos. Você sabe o que é estresse pós-traumático? Eu fechei os olhos. Campos do Jordão. Ela foi para um spa. Enquanto eu mijava numa comadre e comia sopa fria do hospital público, minha mãe estava fazendo massagem com pedras quentes e bebendo vinho na serra. A náusea subiu pela minha garganta, ácida e violenta. Solange deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Berenice. Eu sei o que é abandono de incapaz, minha senhora, Solange disse, e foi aí que ela soltou a frase que eu jamais esqueceria. Ela olhou bem no fundo dos olhos maquiados da minha mãe e disparou. A alta médica da sua filha eu resolvo agora mesmo, mas a senhora devia se preocupar é com a alta da sua própria consciência, porque o Conselho Tutelar e a Polícia Civil costumam ser bem menos pacientes do que eu com quem larga a família na sarjeta. Berenice empalideceu. A menção à polícia foi o gatilho. Para ela, a imagem social era tudo. Ser vista como uma criminosa, como uma mãe. A negligente. Era o único medo real que ela tinha. Ela olhou ao redor, percebendo pela primeira vez os olhares de julgamento dos outros pacientes e acompanhantes no quarto. O silêncio era um veredito coletivo. Isso é um absurdo, ela sibilou, mas recuou um passo. Eu vim buscá-la. Estou aqui, não estou? Mirella, vamos embora agora. Não vou ficar aqui sendo insultada por essa funcionária pública. Ela fez um gesto, impaciente para que eu me levantasse, como se eu fosse um cachorro que deveria obedecer ao estalo dos dedos. Eu olhei para ela. Realmente olhei. Vi as rugas de expressão ao redor da boca que ela tentava esconder com preenchimento. Vi o medo nos olhos dela, não de me perder, mas de perder o controle. E pela primeira vez na vida, não senti medo dela, senti pena. E depois da pena veio uma frieza absoluta, límpida como cristal. Não, eu disse. Minha voz saiu rouca, mas firme. Berenice parou-se, a mão estendida no ar. O que você disse? Eu disse não, repeti, sentando-me na cama com dificuldade, ignorando a pontada de dor na perna. Eu não vou com você. Não vou para a sua casa para ser tratada como um estorvo nos quartos de hóspedes. Aquele quarto era meu, mãe, era o meu quarto. Mas você acabou de deixar claro que na sua casa eu sou só uma visita indesejada. Você está delirando por causa dos remédios. Ela riu, um som nervoso e agudo. Vai para onde, Mirella? Você não tem um centavo. Não tem roupa. Olha para você. Está vestida com esse trapo de hospital. Vai rastejar até onde? Prefiro rastejar no asfalto quente do que entrar em um carro com você de novo, respondi, sentindo as lágrimas secarem no meu rosto, substituídas por uma determinação férrea. Você me deixou aqui. Você escolheu ir para um spa. Agora, escolha ir para o inferno. Saia daqui. O quarto prendeu a respiração.
Ninguém falava assim com Berenice. Ela ficou vermelha, uma mancha feia subindo pelo pescoço. Ela abriu a boca para retrucar, para me humilhar, para dizer que eu não era nada sem ela. Mas o olhar de Solange, que continuava ali, firme como uma rocha ao meu lado, a calou. Você é uma ingrata. Minha mãe cuspiu as palavras, pegando a bolsa com força. Quando você estiver na rua, passando fome, não me ligue. Eu vou vender aquele apartamento e vou viver a minha vida. Cansei de carregar peso morto. Ela girou nos calcanhares e saiu. O som do clique-claque dos sapatos dela, sumindo pelo corredor, foi o som mais libertador que eu já ouvi, mas também o mais aterrorizante. Quando a porta bateu, a realidade desabou sobre mim. Eu estava sozinha. Eram 6 da tarde de uma sexta-feira. Eu tinha uma perna quebrada. Estava vestindo uma camisola aberta nas costas. Não tinha celular, não tinha carteira, não tinha chaves. A euforia de enfrentar minha mãe durou exatamente 30 segundos, até ser substituída pelo pânico cru da sobrevivência. Solange se aproximou da cama e colocou a mão no meu ombro. O toque dela era quente e real, o oposto do toque frio da minha mãe. Você foi muito corajosa, menina. Ela disse suavemente. Eu fui burra, Solange, eu murmurei de tremendo. Eu não tenho para onde ir. Ela estava certa. Eu não tenho ninguém. Ninguém é muita gente, Solange respondeu, puxando uma cadeira e sentando-se ao meu lado. Escuta, meu turno acaba em 20 minutos. Eu não posso te levar para casa para sempre. Minha casa é pequena. Moro com minha mãe, que tem Alzheimer, e 2 gatos. É uma confusão, mas eu não vou deixar você na calçada. Eu olhei para ela sem acreditar. Por que uma estranha faria isso? Por que você faria isso? Eu não tenho como te pagar agora. Porque eu tenho uma filha da sua idade que mora em outro estado. E eu rezo todos os dias para que, se ela precisar, alguém faça o mesmo por ela. Solange sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Além disso, ver a cara daquela perua quando eu falei da polícia... Ah, isso já valeu meu salário do... PIS. Naquela noite, eu saí do hospital pela porta dos fundos, apoiada em um par de muletas doadas e vestindo uma roupa que Solange conseguiu no setor de achados e perdidos. Uma calça de moletom cinza larga demais e uma camiseta promocional de uma marca de cerveja. Era humilhante, talvez, mas enquanto eu mancava até o ponto de ônibus com Solange, sentindo o vento frio da noite de São Paulo no rosto, eu me senti estranhamente viva. A casa de Solange ficava na Zona Leste. Uma viagem longa e sacolejante de ônibus que fez cada nervo da minha perna gritar. Mas quando chegamos, e ela me ofereceu o sofá da sala e um prato de sopa de feijão com macarrão, eu senti que estava no lugar mais luxuoso do mundo. Enquanto eu comia, faminta, Solange ligou a TV pequena na estante. O jornal local estava passando. Olha, não é a avenida do seu acidente? Ela apontou com a colher. Eu olhei para a tela. Sim, era a Marginal. Mas a reportagem não era sobre o trânsito. O repórter falava sobre uma operação da polícia que havia descoberto um esquema de fraudes em seguros de carros de luxo, envolvendo oficinas mecânicas e proprietários que simulavam acidentes graves para receber indenizações milionárias. A polícia investiga uma quadrilha que forjava perda total em veículos. O repórter dizia. Meu coração parou. A lembrança da minha mãe no carro, logo após a batida. O carro... Meu Deus, e o carro acabou. Não suje o banco se puder evitar. O seguro vai ser um inferno. E depois, a frase dela antes de sair do quarto hoje, vou vender aquele apartamento. Uma peça se encaixou na minha mente com um clique audível. O acidente, a pressa dela, o fato de ela não ter se machucado nada, enquanto eu quase morri, o jeito como ela freou tarde demais, mas não tentou desviar de verdade. Solange, chamei. Minha voz tremendo, mas não de frio dessa vez. Você pode me emprestar seu celular? Eu preciso pesquisar uma coisa. Agora? Claro, menina. O que foi? Você ficou pálida. Eu acho que o acidente não foi um acidente, sussurrei, sentindo o sangue ferver nas minhas veias. E se eu estiver certa, minha mãe não só me abandonou. Ela tentou me usar como peão para ganhar dinheiro. Peguei o celular com as mãos trêmulas.
Digitei o nome da seguradora que vi nos papéis que minha mãe segurava no dia da batida. E então digitei o nome do novo namorado dela, o tal investidor que ela mencionava o tempo todo. O que apareceu na tela fez meu estômago revirar, mas ao mesmo tempo acendeu uma chama dentro de mim. Uma chama que secou todas as lágrimas e consumiu todo o medo. Eu não era mais a filha abandonada. Eu era a testemunha-chave. E Berenice não fazia ideia de que, ao me deixar para trás, ela tinha deixado a única pessoa que poderia destruí-la solta no mundo. A tela do celular de Solange iluminava meu rosto na penumbra da sala simples na Zona Leste. Meus dedos, ainda trêmulos, deslizavam pelas notícias do portal policial. O nome estava lá, claro como o dia, escondido no meio da matéria sobre a quadrilha de fraudes. Oficina Premium R. S. Ricardo Santos, o novo namorado da minha mãe. O homem que, coincidentemente, tinha sugerido que trocássemos o seguro do carro 2 semanas antes do acidente. O homem que Berenice descrevia como um visionário dos negócios, mas que agora eu entendia ser apenas um vigarista de colarinho branco. Você tem certeza disso, menina? Solange perguntou, colocando uma caneca de chá de erva cidreira na mesa de centro gasta. O vapor subia, misturando-se ao cheiro de umidade que a chuva insistente trazia para dentro da casa. Tenho, Solange. Olha isso. Virei a tela para ela. A oficina dele é a principal investigada. Eles sabotavam os freios de carros de luxo para causar acidentes controlados e acionar apólices milionárias de terceiros e invalidez. Minha voz falhou na última palavra. Invalidez. Eles precisavam de alguém machucado para a fraude ser completa. E o valor ser máximo. Eu era o bilhete premiado deles. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo barulho da chuva no telhado de zinco. A mulher que me deu a luz não apenas me abandonou, ela me colocou dentro de uma armadilha de metal retorcido, calculando friamente que uma perna quebrada valeria alguns centenas de milhares de reais. A náusea voltou, mas dessa vez não veio acompanhada de lágrimas. Veio acompanhada de uma fúria gélida, uma clareza mental que eu nunca tinha experimentado. O jantar, murmurei, lembrando das palavras dela no hospital. Tenho um jantar importante hoje à noite. Eles vão comemorar. O dinheiro do seguro deve ter sido liberado ou pré-aprovado. Eles estão estourando champanhe, enquanto eu deveria estar numa cama de hospital do SUS, calada e dopada. E o que você vai fazer? Solange cruzou os braços, o olhar preocupado. É mais curioso. Eu vou lá, agora. De jeito nenhum. Solange protestou apontando para minha perna engessada. Você mal consegue ficar em pé. E vai fazer o quê? Gritar na porta? Ela chama a polícia e diz que você é louca. Não se eu tiver a prova, respondi. Minha mente trabalhando a 1000 por hora. Eu sei a senha do e-mail dela. Ela nunca muda. É a data de aniversário dela mesma, porque ela é narcisista demais para lembrar de... Outra coisa. Preciso entrar no sistema da seguradora pelo e-mail dela e baixar a apólice. Se a data da alteração do seguro bater com o que eu lembro, e se o beneficiário for a conta conjunta com o Ricardo, acabou. Passei os 30 minutos seguintes acessando a nuvem digital da minha vida antiga. E lá estava. Um e-mail de confirmação da seguradora datado de 10 dias atrás. Apólice Diamond, cobrindo danos corporais graves a passageiros. Valor da indenização, 500 mil reais. Beneficiário em caso de incapacidade da titular ou dependentes, Ricardo Santos. Eles tinham planejado tudo. Solange. Olhei para ela, meus olhos ardendo. Me leva até o Morumbi? Eu pago o Uber. Eu prometo que te pago em dobro assim que eu recuperar minha vida. Mas eu não posso ir sozinha. Eu preciso de uma testemunha. Eu preciso de alguém que não me deixe cair. Solange suspirou. Olhou para o relógio na parede, depois para o gesso na minha perna e finalmente sorriu um sorriso de canto de boca. Aquele sorriso de quem adora ver a justiça sendo feita. Pagar o quê, menina? Vamos logo antes que a chuva piore. Mas vou levar meu spray de pimenta, só por garantia. A viagem de Uber da Zona Leste até o Morumbi demorou uma eternidade. Cada buraco no asfalto enviava um choque elétrico de dor pela minha tíbia. Mas eu mordia o lábio e focava no objetivo. O cenário mudava pela janela.
das casas simples e sobrados geminados para os prédios espelhados e, finalmente, para as mansões cercadas por muros altos e cercas elétricas. O cheiro da cidade mudava também, do escapamento de ônibus para o cheiro de terra molhada e jasmim que exalava dos jardins ricos. Chegamos em frente à casa, a minha casa, ou o que costumava ser. As luzes estavam todas acesas. O portão da garagem estava entreaberto, revelando uma BMW preta estacionada ao lado do espaço vazio onde o nosso Honda Civic destruído costumava ficar. O portão está aberto, sussurrei. O buffet deve estar saindo ou entrando. Desci do carro com a ajuda de Solange. As muletas afundavam levemente na calçada molhada. O porteiro da guarita noturna, o seu Jorge, me viu. Ele arregalou os olhos ao me ver naquele estado, molhada, de moletom, velho e gesso. Dona Mirella, meu Deus, o que aconteceu? Sua mãe disse que a senhora estava viajando. Ele começou, saindo da guarita. É uma longa história, seu Jorge, mas eu preciso entrar. É surpresa. Menti, forçando um sorriso doloroso. Ele hesitou, mas abriu o portão de pedestres. Ele me conhecia desde criança. A lealdade dele era comigo, não com a perua que gritava com ele por causa de encomendas atrasadas. Caminhei pelo jardim de pedras, o som das muletas abafado pela chuva. A porta principal estava destrancada. De dentro, vinha o som de música clássica suave e risadas. Risadas altas, despreocupadas. O som de taças de cristal brindando. Empurrei a porta. A sala de estar estava deslumbrante. Velas aromáticas de baunilha, o cheiro da minha infância solitária, estavam espalhadas por toda parte. Na mesa de jantar de vidro, pratos com restos de um jantar sofisticado. Berenice estava sentada na cabeceira, usando um vestido de seda vermelha que custava mais do que um carro popular. Ricardo, um homem de 40 e poucos anos com um sorriso oleoso e dentes excessivamente brancos, estava em pé ao lado dela, servindo mais vinho. E o melhor é que ela nem desconfiou do freio. Ricardo estava dizendo, rindo. A garota é sonsa demais. O dinheiro cai na conta na segunda-feira. Querida, $500 mil limpo. Ai, Ricardo, você é um gênio. Berenice riu, jogando a cabeça para trás. E ainda me livrei do peso morto por uns dias. O hospital que se vire com ela. Eu parei no arco da entrada da sala. Solange ficou logo atrás de mim, uma sombra protetora. A sonsa está aqui, mãe. Minha voz saiu baixa, mas cortou o ambiente como uma lâmina de barbear. O riso morreu instantaneamente. Berenice deixou a taça cair. O vinho tinto manchou a toalha branca de linho como uma ferida aberta, espalhando-se rapidamente. Ricardo girou o corpo, os olhos arregalados de pânico. Mirella! Berenice gaguejou, levantando-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. O que? Como você entrou aqui? Olha para você. Você está parecendo uma mendiga. E você está parecendo uma criminosa, Berenice. Respondi, avançando 2 passos com as muletas. A dor na perna era insuportável, mas a adrenalina a mascarava. Eu ouvi tudo. E adivinha? O meu celular pode ter quebrado no acidente que vocês causaram, mas a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Levantei o celular de Solange. A tela exibia a gravação de voz que eu tinha iniciado 5 minutos antes, ainda no jardim. O que você quer? Dinheiro? Ricardo tentou assumir o controle, dando um passo na minha direção com uma falsa postura. Intimidante. Podemos conversar, Mirella? Você está nervosa. Vamos resolver isso como família. Família? Soltei uma risada seca, sem humor. Você tentou me matar por R$500 mil. Isso não é família. Isso é tentativa de homicídio e estelionato. Você não tem provas, Berenice gritou, a máscara de sofisticação caindo, revelando a mulher feia e desesperada que vivia por baixo. Ninguém vai acreditar numa garota instável e ingrata contra nós. Eu sou uma cidadã respeitável. Cidadãos respeitáveis não sabotam os freios do próprio carro com a filha dentro, rebati. E sobre as provas... Bom, a apólice que vocês alteraram está no meu e-mail agora. O laudo da perícia do carro, que a Polícia Civil já tem por causa da investigação na oficina do Ricardo, vai confirmar a sabotagem. E essa gravação de vocês confessando é só a cereja do bolo. Ricardo,
Empalideceu. Ele olhou para a janela, como se calculasse uma rota de fuga. A polícia está a caminho? Ele perguntou, a voz trêmula. Nesse momento, o som das sirenes começou a crescer ao longe, aproximando-se rapidamente da rua silenciosa do condomínio. As luzes azuis e vermelhas começaram a dançar nas paredes brancas da sala, refletindo nos cristais e na poça de vinho derramado. Solange tinha ligado para o 190 assim que entramos no jardim, relatando uma confissão de crime em andamento. Acho que isso responde sua pergunta, Solange disse, cruzando os braços com um sorriso satisfeito. Berenice desabou no sofá. Ela não olhou para mim. Ela olhou para as próprias mãos, murmurando algo sobre como isso ia destruir a reputação dela no clube. Até no fim, o ego dela era maior que a culpa. A polícia entrou minutos depois. Ver minha mãe sendo algemada, reclamando que as algemas apertavam seus pulsos finos, foi uma cena surreal. Ricardo tentou subornar os oficiais e acabou algemado com o rosto pressionado contra o chão de mármore. Eu fiquei ali, apoiada nas muletas, assistindo o meu mundo antigo desmoronar. Não senti alegria. Senti um alívio exaustivo, como se tivesse largado uma mochila de pedras que carreguei a vida inteira. 6 meses depois, o cheiro de pão de queijo fresco invadia o pequeno apartamento que eu aluguei na Muca. Não era uma mansão no Morumbi, mas era meu. As paredes eram pintadas de amarelo claro e eu tinha comprado as tintas com o meu próprio salário. A campainha tocou. Caminhei até a porta, sem muletas, apenas com uma leve mancadura que o médico disse que sumiria com o tempo, mas que eu secretamente gostava, porque me lembrava de que sobrevivi. Trouxe o bolo de fubá, Solange anunciou, entrando como um furacão de alegria. E eu fiz o café, respondi, abraçando-a. Solange tinha se tornado a mãe que eu nunca tive. Passávamos os domingos juntas, e ela me ensinou que família não é sangue. Família é quem segura sua mão quando você está quebrada. Sentamos na varanda pequena, olhando o movimento da rua. Viu o jornal hoje? Solange perguntou, com cautela. Vi, assenti, tomando um gole de café. A manchete era pequena, na página policial. Socialite e empresário, condenados por fraude milionária e lesão corporal grave. Berenice pegou 8 anos, Ricardo, 10. O dinheiro da venda da mansão foi bloqueado pela justiça para pagar as indenizações, inclusive a minha, por danos morais e físicos. Eu doei metade para uma ONG que ajuda vítimas de violência doméstica e usei o resto para comprar meu apartamento e recomeçar. Eu não fui visitá-la na prisão. Não escrevi cartas. O silêncio que ela me deu naqueles 5 dias de hospital foi o mesmo presente que eu devolvi a ela. Só que agora, o meu silêncio era definitivo. Você está bem? Solange tocou minha mão. Aquele mesmo gesto carinhoso da primeira noite. Olhei para a cicatriz na minha perna, depois para o céu azul de São Paulo. Pela primeira vez em 24 anos, eu não estava tentando agradar ninguém. Eu não estava com medo. Eu estava livre. Estou, Solange. Sorri, e dessa vez o sorriso chegou aos meus olhos. Nunca estive melhor. A cicatriz ficou, mas a ferida finalmente fechou.